Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o imposto de renda retido na fonte, certo? O IRRF. O IRRF ele está presente em praticamente todas as nossas operações em bolsa, em swing e day trade, mais especificamente nesse nosso caso aqui, certo? No swing trade ele vai aparecer ali basicamente nas vendas, né, nas liquidações das nossas posições. E no day trade ele está presente todo dia e ele vai estar ali constando algum valor se você tiver alguma operação lucrativa, positiva. Isso você já sabe, você já estudou, você já está safo nisso. Show de bola. Eu quero mostrar um caso aqui para vocês prático de como eu consegui fazer com que um cliente meu não pague imposto de renda mesmo tendo um imposto calculado, utilizando o imposto de renda retido na fonte. É por isso que a gente não deve desprezar aquele valor mínimo que tem lá. Só com esse valor baixo, a gente conseguiu fazer com que o meu cliente deixasse de pagar imposto de renda. Nunca despreze os valores que estão na nota de corretagem, viu? Vou aqui tirar a minha cara, deixar a planilha que eu utilizo para fazer os cálculos de imposto de renda, certo? Essa planilha aqui eu estou estudando para ver como é que eu vou colocar ela dentro da nossa planilha, para que essa planilha ela fique mais completa possível. E se vocês perceberem aqui, ela está aqui inclusive num layout que é bem separadinho, inclusive para você pegar os valores daqui e já colocar na sua declaração de imposto de renda, que é anual, certo? Então vamos lá. Aqui eu não estou mostrando para vocês como é que a gente chegou nesses valores, tá? Porque a gente já fez isso outras vezes com a nossa planilha. Aqui eu só vou pegar os valores que a gente já tem dos resultados e e incluir os valores do imposto de renda retido na fonte para saber se haverá pagamento de imposto ou não. Inclusive, se você tem essas duas formas de operar, swing e day trade, é interessante que você preste atenção nisso aqui. Por quê? Veja bem, as operações swing trade, esse meu cliente ele teve um lucro de R$ 3.600 e ele teve um prejuízo aqui no day trade, certo? Ele tinha aqui no passado um prejuízo a compensar de quase R$ 2.000. Então a base de cálculo dele, aliás, perdão, de R$ 1.600. Então a base de cálculo dele vai ser algo em torno de R$ 2.000, ok? E aí incidindo o imposto de 15%, a alíquota do imposto de 15% aqui, a gente tem um imposto devido de quase R$ 300, ok? Só que a gente sabe que isso aqui, por mais que tenha sido um resultado negativo no mês, a gente sabe que tem dentro do mês operações lucrativas, como eu falei, e essas operações lucrativas, elas já têm o imposto de renda retido na fonte, né? Ela tem o IRRF. E aí a soma desse IRRF, a gente vai colocar aqui, ó, imposto de renda retido na fonte no day trade, ok? E aí a gente vê aqui que a gente tem também o IR na fonte de meses anteriores, Então, olha só, como é importante a gente fazer essa, esse cálculo do imposto de renda retido na fonte sempre separado. Primeiro, porque a gente vai pagar menos imposto, né? Não é que a gente vai pagar menos imposto, né? Parece até que eu estou burlando alguma coisa. A gente vai pagar o imposto correto, ok? A gente não vai pagar mais imposto. E um fato interessante, esse imposto de renda retido na fonte, ele pode ser compensado ao longo dos meses, ok? E já que ele teve nos meses passados, imposto de renda que não foi compensado, vem puxando até chegar no mês que ele poderá ser compensado. E utilizar o do mês também, certo? Outro detalhe, quando a gente chega para falar de imposto de renda retido na fonte, a gente pode juntar day trade e swing trade. Por que isso? Porque a gente está falando de imposto de renda. A gente está falando de uma
única forma ou de um tributo. A gente não está falando de tributos diferentes, está falando de um tributo, que é o imposto de renda, certo? Então a gente pode juntar day trade, swing trade nesse caso do imposto de renda, pelo amor de Deus. Não confundam com o prejuízo acumulado. Prejuízo acumulado você tem que separar e compensar day trade com day trade, swing trade com swing trade. Mas na questão do imposto de renda retido na fonte, você vai poder tanto compensar o do day trade quanto o do swing trade. Certinho? Ficou legal isso aqui? Vamos continuar. Então, o que que acontece? Veja que ele teve um imposto devido aqui de R$300. E aí ele teve esses impostos de renda retido na fonte dos meses anteriores e o do mês também. Fazendo os cálculos aqui, a gente vê que ele tem aqui o imposto de renda para compensar mais à frente de R$450 ainda. Por quê? Vamos fazer um cálculo aqui do lado. Olha só, se eu pegar este valor, diminuir deste e diminuir deste, aqui, perdão, ele vai dar esse valor aqui, só que negativo porque eu tô subtraindo, né? Ó, viram? Viram? É exatamente isso aqui que a gente vai fazer e é exatamente isso aqui que eu utilizei para poder fazer com que meu cliente ele não pagasse imposto nesse mês específico, certo? Veja aqui que eu tenho aqui as bases legais, não é nada criado da minha cabeça. Então a gente está utilizando o que a legislação nos permite para fazer com que nós estamos ensinando você a pagar o imposto correto ou até mesmo deixar de pagar o imposto utilizando o que você tem em mãos. Certinho? Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, abraços!